Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo desse canal. Nesse vídeo eu vou dar uma visão bem geral aqui do que vai ser tratado no canal, quais assuntos eu vou abordar. E para esse começo aqui eu vou falar sobre lógica, né, como o título do canal presumivelmente diz. Eu vou falar sobre o que é lógica, os tipos de lógica, né, as áreas em que ela se subdivide. E eu pensei em fazer, como uma introdução, fazer uma espécie de um glossário, né, como se fosse um dicionário, né, dos termos que são mais utilizados em lógica. Só que eu acabei fazendo o vídeo e ele ficou com 40 minutos, então acho que para um vídeo de começo assim não é uma boa coisa a se fazer. Então, antes de começar, eu gostaria que você escrevesse no comentário qual tamanho de vídeo você acha que seria bom, porque se me deixar falando eu falo 2, 3, 4 horas e... Enfim, escreve aí o quanto você acha que é bom, sei lá, 10, 15, 20 minutos e eu vou tentar me basear nisso daí. Mas então, lógica, né? Vamos falar sobre isso. É difícil a gente definir exatamente o que é lógica, né? Na verdade, é difícil a gente definir qualquer disciplina, sei lá, definir o que é matemática, é complicado. Tem uma frase do Santo Agostinho, nas Confissões dele, que ele fala, né, sobre o tempo. Se não me perguntam o que é o tempo, eu sei o que é, mas se alguém me pergunta, se alguém me pede para eu explicar, eu já não sei mais o que é. Aí parece que a lógica é a mesma coisa, né? Se eu falo a palavra lógica, você tem mais ou menos uma noção do que significa, do que é e tal. Mas se eu peço para você definir o que é, talvez você não tenha as palavras adequadas, né? Você não consiga colocar em linguagem falada, né, aquilo que você está pensando. Então é uma coisa bem complicada. Definições comuns que a gente vê são, por exemplo, a lógica como sendo o estudo das inferências válidas. Estudo das inferências válidas. Outra definição também que é comum de encontrar é o estudo das leis do pensamento. Então a gente tem essas duas definições aqui. Não são muito boas, não são muito precisas, né? Estudo das inferências válidas. Bom, a gente não sabe o que é uma inferência, né? Presumo eu. E muito menos o que são inferências válidas. A gente precisaria definir o que são esses dois conceitos aqui antes de entender o que é isso, né? E estudo das leis do pensamento me parece, pelo menos, aí é um chute meu, né? Mas me parece uma abordagem meio psicologista, não sei, né? Como se a lógica tivesse subordinada às nossas condições psicológicas do pensar e tudo mais. Mas elas são definições que, assim, a gente consegue ter uma noção mais ou menos do que é, né? Do que significa lógica, apesar de não ser a definição, né? Se a gente for pegar por exemplo, se a gente pegasse os matemáticos de 1500, por exemplo, né, da época lá do descobrimento do Brasil, e pedíssemos para os melhores matemáticos definirem o que é matemática, bom, então ou a definição deles seria muito abrangente, seria muito ampla, né, e não definiria de fato o que é matemática, ou ela seria muito estrita, né, e deixaria passar algumas coisas que na época talvez eles nem tenham descoberto, né, sei lá, topologia, ou geometria euclidiana, geometrias não euclidianas, né? Várias áreas da matemática que são áreas de estudo da matemática, mas que uma possível definição talvez não abranja, né, esse tipo de discussão. E a mesma coisa com a lógica. A lógica teve um desenvolvimento muito grande, principalmente no século XX. Né? O Frege, depois que ele fez o cálculo proposicional clássico, que é o que a gente vai estudar, várias outras teorias lógicas foram surgindo, né? Lógicas. Bom, eu vou falar sobre isso, né? Mas adiantando, a lógica tem várias áreas que torna difícil, né, uma definição precisa. Então, que áreas são essas, né? Como assim? Bom, a lógica ela se divide. Bom, o que a gente vai estudar primeiro vai ser a lógica clássica, né? Lógica clássica. Só que como a gente vai ver, ela se divide em ela se divide não, né? Na verdade, você vai ter aí lógicas que não são clássicas. Lógica clássica. Mas o que é lógica clássica, então? Bom, a lógica clássica é lógica de primeira ordem. Lógica de primeira ordem. Isso aqui não é lógica aristotélica, tá? Isso aqui não é teoria do silogismo, não é nada disso. A lógica aristotélica é lógica antiga ou lógica tradicional. Lógica clássica é um pouquinho mais sofisticada, não é lógica aristotélica não. Então, lógica de primeira ordem. Aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter o cálculo proposicional clássico, CPC, e o cálculo quantificacional clássico, CQC, que nem o programa lá de televisão. Então a gente tem aqui essas duas divisões, né?
Ah, isso quer dizer que a lógica de segunda ordem não é lógica clássica? Sim, lógica de segunda ordem não é lógica clássica. Autores como Quine, por exemplo, até rejeitam que a lógica de segunda ordem seja lógica mesmo. Ele diz que a lógica de segunda ordem é a teoria dos conjuntos em, como ele fala, em sheep clothes, né, em roupas de ovelha, como se estivesse disfarçado ali, mas na verdade a teoria dos conjuntos não é lógica, né, mas é a opinião dele. Mas então, a lógica clássica é a lógica de primeira ordem, é isso que a gente vai estudar primeiramente, né? E na lógica clássica a gente tem aqui uma lógica que não é clássica, né? A gente vai ter lógicas não clássicas. Quais são essas lógicas não clássicas? Bom, aí a gente vai ter aqui mais uma divisão. A gente vai ter aqui lógicas que são ditas ampliativas e a gente vai ter lógicas que são chamadas desviantes. Desviantes ou deviantes, né? Depende aí. Mas são essas duas aqui, são as categorias de lógicas não clássicas. Qual que é a diferença entre elas? Bom, nas lógicas ampliativas aqui a gente vai ter lógicas que pegam a lógica clássica, né? A lógica clássica, né? Vou botar aqui LC, lógica clássica, e adicionam alguma coisa, né? Algum princípio novo, alguma coisa, mas que é compatível com a lógica clássica. Então, quais são essas lógicas ampliativas? Aqui o principal exemplo que eu tenho é da lógica modal. Lógica modal. Com a lógica modal, a gente vai pegar a lógica clássica e vai adicionar. Bom, na lógica clássica a gente tem, né, alguns operadores de verdade, né, como a gente vai ver, e a gente vai adicionar aqui alguns, né, como esses aqui. Né, são os operadores de necessidade e possibilidade modal, né, respectivamente. Isso aqui não existe na lógica clássica, né? Mas a gente vai ver que na lógica modal a gente tem a adição dessas duas coisas aqui. Da modal a gente já consegue pegar várias aqui, por exemplo, a lógica deôntica, lógica temporal, né? Então, por exemplo, você deve fazer tal e tal coisa. Imagina que você tem um conjunto de normas e você quer saber se uma determinada norma é compatível, né, consistente com esse conjunto. Você vai ter que usar a lógica deôntica. Lógica temporal, lógica epistêmica, lógica doxástica, né, envolvendo aí elementos de crença e várias outras, né? A gente tem aqui também lógica imperativa. É um pouco estranho, né, porque sentenças imperativas não têm valor de verdade, mas a gente vai ver que existe lógica imperativa, existe lógica até chamada lógica erotética, é um nome estranho, mas é a lógica das perguntas, é a lógica das sentenças interrogativas. O que será que uma pergunta pressupõe para que ela seja uma pergunta adequada, né? Se eu pergunto para você, você ainda continua batendo na sua esposa? Bom, se você responder sim ou não, parece que você está dizendo que você batia nela, né? Então tem alguma coisa pressuposta aí para essa pergunta. Bom, então essas e outras coisas são estudadas aí pela lógica erotética. E elas são lógicas ampliativas, certo? Elas não negam nada da lógica clássica. Só que a gente vai ver aqui agora que nas lógicas desviantes a gente vai ter alguma coisa negada da lógica clássica. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui é o da lógica intuicionista. Por quê? Porque ela rejeita o princípio do terceiro excluído. Esse princípio nos diz que, dada uma proposição, ela é ou verdadeira ou falsa, e não existe um terceiro valor de verdade, né? Por isso que é o terceiro excluído, né? A lógica intuicionista ela rejeita, ela diz que existem proposições que são indeterminadas, né? Então, por exemplo, se eu disser que amanhã vai chover, né? Eu estou dizendo agora que amanhã vai chover. Essa proposição ela é verdadeira ou é falsa? Bom, talvez ela não seja nem verdadeira nem falsa. Você não consegue nem provar que ela é verdadeira e muito menos provar que ela é falsa, porque senão você teria que ter acesso ao futuro, né? A não ser que você tenha uma bola de cristal ou que tudo já esteja determinado e você tenha todas as variáveis, você não vai conseguir dizer se ela é verdadeira ou falsa. Então, ela seria indeterminada. Então, a lógica intuicionista ela rejeita o princípio do terceiro excluído. Isso aqui tem bastante matemática, né, que concorda com isso aqui, mas eu vou explicar isso daí num vídeo separado melhor. A lógica intuicionista, a gente tem aqui a lógica paraconsistente. Inclusive, a lógica paraconsistente ela foi desenvolvida por um brasileiro, Newton da Costa, consistente. E ela rejeita o princípio, o famoso PNC. Você já ouviu nessa sigla aqui em algum lugar, PNC. O
que você acha que é exatamente? O princípio de não contradição. A lógica paraconsistente, ela rejeita o princípio de não contradição. Ela diz que tem casos em que quando você tem uma contradição, isso a gente vai ver melhor depois, né? Mas na lógica clássica, quando você tem uma contradição, você meio que acaba com o seu sistema. Se você tiver uma contradição, você consegue derivar qualquer coisa dessa contradição no sistema de lógica clássica. Na lógica paraconsistente isso não acontece porque ele bloqueia isso daí, né? Ele rejeita esse princípio. Tem filósofos como o Graham Priest que dizem que existem contradições reais no mundo, né? Elas de fato existem. Eu não tenho nenhum exemplo aqui agora, não lembro o exemplo que ele usa, mas fica o nome aí, né? Graham Priest. Se alguém tiver interesse nisso daí. Então, lógica intuicionista, lógica paraconsistente, a gente tem a lógica quântica, né? Existe. Agora está em moda falar. Está em moda falar em quântica, né? Existe lógica quântica. Como assim? O que isso significa? Bom, existem algumas partículas, né, como os elétrons, por exemplo, que você não consegue, né, em alguns determinados estados, você não consegue determinar, por exemplo, a posição e o momento linear dele, né, simultaneamente. Por causa do princípio da incerteza do Heisenberg. Você não consegue determinar esses dados. E, bom, existe um princípio na lógica clássica que diz que se duas coisas têm as mesmas propriedades, elas são, na verdade, não são duas, né? Elas são uma, elas são exatamente o mesmo indivíduo. A famosa lei de Leibniz, né? Da identidade dos indiscerníveis. Só que aqui tem um problema, porque existem certas ocasiões na física, se eu não me engano, no condensado de Bose-Einstein, eu acho que é assim que se escreve, Bose-Einstein, que você vai ter partículas ali dentro que você sabe que elas são diferentes, você sabe que elas não são a mesma, só que elas estão em um estado que você não consegue, é impossível, né? É epistemologicamente impossível. E o Décio Krause, por exemplo, diz que é ontologicamente impossível você discernir essas partículas. Então parece que aqui você tem um caso de partículas que são indiscerníveis, mas que não são idênticas. Então a lógica quântica parece que rejeita aí o princípio da identidade, né? Uma coisa que foi considerada por muitos aí, se não todos os filósofos até então, a base mais sólida da lógica, né? E aí a gente tem a lógica quântica e as estranhezas da física quântica nos levando a rejeitar o princípio de identidade, né, da lógica. E a gente tem várias outras. A gente tem a lógica... sim, a lógica quântica é um tipo de lógica paraconsistente, inclusive. A gente tem a lógica fuzzy, né, a lógica difusa. Essa lógica que ela rejeita também o princípio do terceiro excluído, porque só botar aqui, ela também é chamada de lógica fuzzy. Ela rejeita o terceiro excluído porque ela tem infinitos valores de verdade. Então a proposição ela não é só verdadeira ou falsa, ela pode ser verdadeira, muito verdadeira, só um pouquinho, mas enfim, em vez de variar entre 0 e 1, né, nos valores de verdade, binário, ela varia entre, na verdade ela varia entre 0 e 1, só que aqui seria tipo nos números naturais, né, e aqui seria nos números reais. Então você teria, por exemplo, 0,3 de verdade, né? Ou então tipo meia verdade, 0,5. Isso aqui bom, se você formalizar alguma coisa, por exemplo, envolvendo calor, né? Se eu te dou um pedaço de metal, porque está um pouquinho quente, eu te pergunto, isso aí está quente? Você vai dizer, um pouquinho, mais ou menos, está morno, ou está um pouquinho frio, ou sei lá, não consegue, se ele estiver na mesma temperatura do seu corpo, você não vai perceber a diferença, né? Então vai ser meio estranho. Então parece que tem uma certa, por isso que é difusa, né? Parece que tem uma difusão do valor de verdade aí nessas sentenças envolvendo esse tipo de coisa. Mas eu acho que a aplicação principal da lógica difusa é na computação, né? Se você for da computação, talvez você já tenha ouvido falar. Ela é utilizada, por exemplo, para você fazer um termostato, né? Aqueles aparelhinhos lá, né, que você tem para um negocinho assim que você gira e você faz ficar mais quente ou mais frio e tal. Você usa isso daí, né, nos chips, você usa a lógica difusa para programar esses circuitos aí. Então a gente vê que tem aplicações, né, dessas lógicas desviantes e essas lógicas ampliativas no mundo, né? Então o mundo da lógica, diferentemente do que o Kant disse, né, o Kant na crítica da razão pura, no prefácio, ele fala que a lógica aristotélica é uma disciplina que foi feita pronta, né, que o Aristóteles ele não podia, nem ninguém podia mais adicionar mais nada para a lógica, que ela era uma disciplina que foi feita por Aristóteles e entregue para nós. E a gente vê que ele está completamente errado, né? Alguns anos depois o Frege mostrou que ele estava absolutamente errado. O Frege, né, o Gottlob Frege foi o cara que inventou, né, descobriu, desenvolveu, sei lá,
Gottlob, foi o cara que fez, né, o que a gente chama de lógica hoje. A lógica proposicional, o cálculo de predicados com quantificação e tudo mais, foi esse cara que fez aqui, porque ele tinha o intuito de formalizar a aritmética, né? Ele queria mostrar, por exemplo, que proposições como 3 mais 7 igual a 10, você conseguiria fazer aqui uma série de procedimentos e converter isso em proposições lógicas, tipo essa daqui. É um exemplo aqui bem simples, mas ele queria mostrar que isso é verdadeiro, né? E para fazer isso ele precisava de um mecanismo para formalizar, né? E a gente vai ver o que significa formalização, para que serve. Mas como eu disse, eu já tinha gravado esse vídeo, ele ficou muito grande, e eu vou pausar ele por aqui e eu já vou gravar outro em seguida dando continuidade. Então não se esquece, deixa aí no comentário se você qual o tamanho, né, de vídeo você acha que seria o ideal, e eu vou tentar me basear nisso daí. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários também, eu vou tentar responder. E é isso aí, valeu, até o próximo vídeo.